Boa noite a todas, a todos, todes. Iniciamos mais uma reunião do Conselho Municipal de Cultura de Diadema, com o objetivo principal hoje da nossa segunda escuta pública sobre a Lei Paulo Gustavo. Então, eu já peço aqui para o nosso secretário do Conselho Municipal fazer a chamada para a gente começar a nossa explanação e apontamentos dessa etapa tão importante para a construção da Lei Paulo Gustavo aqui na cidade de Diadema. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Presidente, eu não preparei a lista, mas está fácil tirar por aqui, porque imaginei que ela teria o mesmo caráter da escuta anterior, ou seja, pelo fato dela ser mais ampla, não só dos membros do conselho, todos eles, eu não preparei a chamada, porque entendi que ela tinha esse caráter, mas, se for o caso, eu naturalmente copio o nome de quem está, de todos que estão aqui, e coloco na lista de chamada, enfim, que está lá, está aqui comigo. Pode ser? Realmente, Assis. Só vou me retificar aqui, né, para complementar. Essa reunião, ela é aberta, né? Normalmente, nossas reuniões do conselho, elas têm esse caráter de participar apenas dos conselheiros, mas como é uma escuta aberta, então a sociedade civil ela pode entrar na sala. Eu acredito que realmente a gente pode manter, tá? O decoro da última escuta e não precisar necessariamente fazer a chamada, já que a gente está num outro formato nesse momento, né? Por isso a gente pode seguir, lembrando que é aberta para a participação da sociedade civil. Eu vou fazer uma introdução aqui, porque nós fizemos uma primeira escuta pública, onde nós fizemos um chamamento, né, para fazer uma introdução sobre a questão, só que naquele momento ainda não tinha sido publicada a regulamentação, né? A gente já sabia da data, sabíamos que ia ser no dia 11, então agora nós temos sim a regulamentação, então a gente precisa justamente desse primeiro passo do entendimento dessa regulamentação e a partir daí entender como a gente vai aplicar a Paulo Gustavo na cidade. Acredito que a Secretaria de Cultura veio com uma metodologia, né, veio com algum estudo sobre isso, então a gente pode iniciar com essa abertura, né, Cid? Com essa explanação aí de como vai ser a partir da regulamentação. Bom, presidente, boa noite a todos e todas novamente. De fato, a gente tem se debruçado sobre a lei Paulo Gustavo desde a sua, digamos, liberação, que foi lá quando foi derrubado o veto, e que a partir daquele momento a coisa passou a ser de verdade, né? Vamos lembrar que o governo anterior vetou a lei Paulo Gustavo, o Congresso Nacional derrubou o veto, o governo anterior tentou dar um último golpe, mandando uma medida provisória. Desculpa só um pouquinho, pessoal. Desculpa, era a filha, e aí já viu, né? Bom, como eu ia dizendo, então a gente... Olá, gente, boa noite, tudo bem? A gente passou a ter... Meu Deus. Desculpa novamente, só... Opa, agora acho que está tranquilo. Bom, como eu ia dizendo, então, nós temos nos debruçado sobre a Lei Paulo Gustavo desde o momento em que, de fato, o Congresso Nacional derrubou o veto e o Supremo Tribunal Federal derrubou a última tentativa de golpe que o governo anterior deu e deixou, então, liberado para que a gente pudesse trabalhar, aplicar a Lei Paulo Gustavo no município. Obviamente, como a presidenta mencionou, nós tínhamos e temos a legislação, e tivemos dois movimentos importantes nesse período, neste ano, que foi a publicação dos dois decretos que vão ser a base de aplicação da lei, mais a sua própria legislação, ou seja, um decreto mais amplo, né, que foi o decreto chamado Decreto de Fomento à Cultura, onde lá indica uma série de elementos que serão fomentados para a cultura no Brasil, entre elas a Lei Paulo Gustavo, e no dia 11 de maio,
o decreto que regulamentou a própria lei. Na regulamentação, a gente tem a concretização de alguns elementos que já era mais ou menos previsto, né? Ou seja, nós temos lá 3, 4 incisos de transferência de recurso para os municípios e um inciso que é exclusivamente das unidades da federação, ou seja, os estados, tá certo? Naquilo que nos compete, naquilo que é nosso dever de casa aqui no município de Diadema, como é do conhecimento de todos, acho que todos já sabem, nós vamos ter um aporte de R$ 3.222.000, esse é o aporte para o município, dividido nas quatro alíneas com as quais o município pode fazer a sua transferência. O primeiro inciso é o que trata exclusivamente da lei do audiovisual, que é o maior aporte de recurso, ou seja, 1.700.000, que esse será exclusivamente para projetos que, por óbvio, vão ter que fazer via chamamento público, ou seja, um instrumento que nós vamos construir coletivamente, tá certo? Um segundo inciso, que é voltado para espaços, sejam eles públicos ou privados, espaço vinculado ao cinema, e naturalmente a administração tem algumas opiniões de como aplicar esse recurso, e vamos dialogando, fazendo essa construção. Um terceiro inciso, que é aquele que fala de formação e festivais, nós vamos concluir também esse processo de formação e entendendo se vamos dar ênfase a um processo de formação ou a difusão na linha de festivais voltado para a área do audiovisual, que são ali por volta de R$200.000. A segunda linha, que eu não comentei, são por volta de R$390.000, que é o voltado exclusivamente para a manutenção de espaços que tenha alguma referência, que tenha a ver com o audiovisual. Aqui na cidade, do ponto de vista de espaço público, todos vocês conhecem, nós temos o Centro Cultural Eldorado, que é um espaço por excelência, o Cine Eldorado, que é um espaço por excelência vinculado ao audiovisual. Nós temos algumas ideias do que fazer com esse recurso para aquele espaço, mas vamos construir tudo isso coletivamente. E o Centro Cultural Diadema, que também temos algumas ideias de fazer com que ele, além das vocações de hoje, possa ter uma inserção importante na questão do audiovisual. E a última linha, que é a linha mais genérica do ponto de vista da aplicação das ações culturais, que temos lá por volta de R$930.000, que é para as outras áreas da cultura. Boa noite. Boa noite. Então, esse em linhas gerais, é 12 de maio, o sistema de onde será aportado o plano de ação que o município vier a construir, estaria aberto a partir do dia 12, de fato está. Portanto, a partir do dia 12 de maio, anotem essa data, ela é importante, a partir do dia 12 de maio, o município tem 60 dias para colocar o plano de ação do município para aprovação do Ministério da Cultura. Isso significa dizer que nós temos que construir a nossa vida, os nossos passos, as nossas diretrizes, impreterivelmente, obrigatoriamente, até dia 12 de julho, isso, aliás, não construir antes, naturalmente, que até dia 12 de julho, o plano de ação do município tem que estar colocado no sistema Transferigov, que é onde é colocado todos os planos de ação do governo federal, inclusive os vinculados ao Ministério da Cultura, e inclusive os vinculados à Lei Paulo Gustavo. Então, a partir do dia 12 de maio, nós temos 60 dias que se encerra no dia 12 de julho. Naturalmente, não espero que a gente utilize todo esse tempo e que a gente possa, de fato, construir um plano aí o mais rápido possível com algumas diretrizes. Do ponto de vista da secretaria, nós temos uma equipe já cuidando, tratando disso, enfim, que estão mais vinculados a isso, por óbvio, a equipe do orçamento, que é uma equipe de suporte importante, lá com a Giselda e com o Edson, já estão lá os dois familiarizados
com as questões até onde eles tinham aquela informação, com as questões vinculadas ao orçamento e às transferências do governo federal para Diadema. Eles continuam lá com essa tarefa, tanto o Edson quanto a Giselda. Do ponto de vista da secretaria, está aqui a Jane, está na sala, que tem se debruçado sobre isso, e com certeza vai nos ajudar bastante a implementar a lei aqui no nosso município, tem se familiarizado com as questões vinculadas à LAB. Ela já vinha tratando, quando entrou na secretaria, tratando da lei Aldir Blanc, pegou aí, digamos, as questões da prestação de conta, tem acompanhado, e à medida em que a lei Paulo Gustavo foi avançando, ela foi se apropriando das questões vinculadas à lei Paulo Gustavo, e será uma das nossas pontes importantes da secretaria junto à produção local, do ponto de vista de fazer esse acompanhamento de projetos, produtores, enfim, busca ativa. Ela tem trabalhado no cadastro que a gente tem lá na cidade, tem lá na secretaria, tanto ela quanto a Larissa tem trabalhado para que a gente possa ter um cadastro e fazer a busca ativa, que é um dos elementos que a lei nos traz. Nós estamos preparando para fazer essa busca ativa, e a Jane tem trabalhado nisso, tanto a Jane quanto a Larissa tem trabalhado mais juntamente com o Léo, que é da equipe do Léo, tem trabalhado nisso de forma importante. Amanhã eu e o Léo vamos estar na TI, na Tecnologia da Informação, para finalmente ver se colocamos o mapa no ar, que é um outro elemento com o qual a gente vai sintetizar tudo isso. Vamos tentar dar conta disso o mais rápido possível. Então, do ponto de vista da secretaria, tem este preparo. Quais são as diretrizes para a aplicação do recurso? Nós não avançamos nisso porque entendemos que e a própria legislação sugere isto, que essa é uma construção que deva ser feita de maneira coletiva. Naturalmente, temos que respeitar as diretrizes da lei, mas a opinião de cada produtor, a opinião de cada artista é que vai balizar a construção do plano de trabalho da cidade, assim determina a lei. Portanto, nós não estamos aqui com nenhuma diretriz pré-concebida. O máximo que nós temos são algumas opiniões. Quanto é que vai ser a transferência por cada projeto? Não temos esse dado e nem temos a pretensão de ter. Quanto é que vai ser o prêmio? Não temos a pretensão de ter essa dimensão. Vão ser mais concentrado? Vai ser mais disperso? Essa é uma construção coletiva. O fato é que temos que fazer isso, estabelecer essas diretrizes muito rapidamente, porque, como eu disse, 30 dias, 40 dias, 60 dias não é nada, tá certo? Então, discutir com vocês aqui algumas ferramentas, algumas datas que a gente possa estar fazendo alguns encaminhamentos. Processo de formação para escrever projeto é necessário, não é necessário? Vamos fazer quando, de que jeito, tá certo? Ou seja, algumas opiniões que nós temos à luz daquilo que está lá. O que está claro é o seguinte: 1.700.000, exclusivamente para projetos. Então, vai ser feito via chamamento, seleção pública, ponto. O Ministério nos promete alguns modelos de chamamento público, isso ainda não está estabelecido, tá certo? E nós, naturalmente, temos a experiência do passado, que vamos nos debruçar sobre ela, para construir um modelo de chamamento que possa atender à produção local, que ele possa ser simples, como foi colocado na reunião passada, mas, ao mesmo tempo, atenda aos requisitos básicos da burocracia exigida pelo Ministério da Cultura. Com relação ao segundo item, espaços, nós não temos espaços privados na cidade que necessitem dos nossos recursos, portanto, a ideia é cuidar dos nossos espaços, inclusive, se for o caso, preparando eles não só para o processo de distribuição, mas especialmente para dar continuidade a um processo de formação na linha do áudio visual. A linha que abre para as outras linguagens o processo de transferência, também na linha de projetos, que a gente precisa definir se será mais concentrado, será mais disperso, e, enfim, qual é o padrão de exigência que nós vamos fazer, quantos para pessoa física, quantos para pessoa jurídica. Essa análise do cadastro nós vamos concluir, até para a gente poder dimensionar
qual é o percentual que nós vamos alocar para a pessoa física, qual é o percentual que nós vamos alocar para a pessoa jurídica. Sempre destacando, e a lei deixa muito claro isto, que a questão dos impostos, ela será algo importante que nós vamos também construir com a Secretaria de Finanças, mas, quando se trata de projeto vinculado à pessoa física, a penalização de impostos, ela é sempre maior, tá certo? Infelizmente. Então, a gente vai ter que dimensionar tudo isto, ver, de fato, não pode ter representação aqui, infelizmente, diferentemente de contratação de difusão, aqui não tem representação. Então, quem não for pessoa jurídica que possa se inscrever como pessoa física, vai ter que se inscrever como pessoa física, porque não pode ser representado, e ao se inscrever como pessoa física, se aplica a ele a questão dos impostos de pessoa física, como qualquer pessoa física que ofere alguma renda, tá certo? Aí que os limites vão daqueles todos conhecidos, que vai de 15% a 27,5%, e aí a lei determina que o município tem que se preocupar com isso também. Então, Renato, acho que já falei demais, em linhas gerais era essa a contribuição inicial que eu queria trazer, e a gente vai dialogando e conversando e ver como é que a gente constrói esse calendário que a gente tem pela frente nesta primeira fase, que é tão curto. Renata, caiu? Ou todo mundo caiu? Não, ela caiu. Não, acho que parece que ela caiu. Ela voltou. Voltou. Caiu, Renata? Sim, caí. Bem, eu acredito que realmente a gente tem um espaço curto de tempo para determinar coisas muito importantes para esse plano de ação, né? Nesse momento, nesse formato, eu acho que a gente não consegue já encaminhar algumas questões práticas no sentido desse plano de ação. Porque, primeiro, pelo quórum, né? Hoje a gente está aqui com pessoas importantes, mas não é uma representação total da sociedade civil para fazer um debate mais abrangente. E tem coisas muito importantes. Uma coisa que eu já te adianto, assim, no sentido da formação, por exemplo, né, na hora de formação para inscrição de projetos, precisa ter. Eu acho que isso eu posso falar com toda a representação que a gente, como sociedade civil, aqui nesse momento se coloca. Tá? É necessário, durante todo esse processo, disseminar essa informação, colocar isso de forma mais ampla possível e, sim, tendo uma formação para a escrita desses projetos, principalmente para que todo esse valor, esse montante, né, ele não, por qualquer motivo, ele não seja aplicado para todos os produtores da cidade. Então, isso é extremamente necessário, é um ponto que já coloco aqui, que a Secretaria precisa, sim, se organizar para poder proporcionar isso, né, para a produção, para que se tenha essa formação para a escrita desses projetos. Eu acredito também que aqui eu já coloco uma outra questão, e aí isso precisa ser amplamente discutido, mas já foi indicado na sua fala, né, sobre o inciso 2, que são os incisos dos espaços, né, de ser, claro, um cine dourado, isso certamente, mas eu acredito que existe sim um anseio de descentralizar a questão. Então, pensar no Centro Cultural Diadema, que né, no Teatro Clarinos, que é centralizado, acho que isso é uma questão que a gente precisa também conversar com a produção local. Tá? Enfim, são várias questões que a gente precisa, sim. Eu acredito que a gente pode aqui tirar o calendário. Tá? Então, essa é a minha proposta, para tirar um calendário nesse sentido de conseguir já encaminhar previamente, no próximo, são 60 dias a partir do dia 12, né? Então já passou aí pelo menos mais de 10 dias, né? Quase 20 dias já. Então, pelo menos nos próximos 20, a gente conseguir fazer uma série de organizações, reuniões, para finalizar esse plano de ação com a construção da sociedade civil.
massas, ou pedir uma caixa como essa para ponto de recolhimento. Alguém deixou o microfone aberto. Ô, Mário, você entrou para atrapalhar, Mário? Mário, fecha aí seu áudio, Mário. E aí, eu aqui já proponho da gente fazer um próximo chamamento com uma divulgação pelo menos um pouco mais extensa, né? Já para a próxima semana, sabe? Fazer um calendário assim fixo, pelo menos de três encontros aí com algumas representação da secretaria para a gente ir construindo isso junto, né? Para que também não fique uma coisa muito fora desse processo coletivo e democrático que a gente precisa construir junto. Não sei se alguém tá com a mão levantada, mas é que eu tô aqui no celular, né? Sempre tem uma dificuldade aí. Senão eu vou continuando dando minhas opiniões e encaminhamentos. Não tem não, Renata. Ninguém com a mão Não? levantada, não. Tá. Ah, tá bom, Janete, obrigada. Viu? Precisamos fazer, né, esse planejamento, essa construção desse diálogo, né? Então, de forma muito objetiva, eu acredito que nós conseguimos, sim, realizar um calendário de discussão. A gente pode aqui verificar qual a melhor forma, se é por inciso, ou se vai ser... acho que por inciso é um formato interessante, né? Da gente fazer esse diálogo. Então, cada vez pensar exclusivamente em um e fazer uma agenda de discussão nas próximas semanas com um tempo também que seja positivo para poder incluir esse plano dentro, né, dentro da rede, para que a gente não passe aí os 60 dias, a gente consiga fazer esse diálogo. Então, a minha proposta é de ser por inciso. O que vocês entendem? Vocês acham interessante fazer dessa forma? Porque a gente pode construir um calendário nesse sentido. O Mário levantou a mão. Laguna. Oi, Renata. Boa Oi, noite. Mário. Licença, gente. Boa noite a todos. Em termos de poder ajudar, contribuir, eu acho que, então, a gente pode destacar, a princípio, né, na secretaria, fazer um documento que tenha esses incisos já escritos, conforme o que está sendo pedido, né, e destacar, sobretudo, isso, né, para já a gente conseguir fazer essa oitiva da sociedade objetivamente nesses contextos. Então, os artigos 6º e 8º, a questão das ações afirmativas, né, especificar isso, já resumir, sintetizar isso para ser produzido de uma maneira que já possa ser levado às câmaras setoriais, e aí organizar essa oitiva da sociedade civil, que, pelo que eu entendi, né, na fala do Assis, é importante esse congraçamento, né, essa oitiva, né, essa participação popular para essa construção, nos moldes que, segundo a lei federal, e o que está sendo contribuindo para, especificamente, em vulto de benefícios, né, emergencial, para a cidade de Diadema, né? Então, assim, essa orientação, a princípio, o que são esses artigos, e apresentar isso para serem discutidos com a sociedade civil. E aí eu acho que, mais imediatamente possível, seria interessante até para os gestores terem tempo de produzir, né, um material eficiente para isso. Essa adequação orçamentária, acho que depende disso, e
E assim, as ações podem ser melhor entendidas, eu acho, porque se a gente for levar todo o bojo da lei, né, regulamentação geral, todo momento vai ter uma grande perda de tempo das leituras, interpretações, possibilidades, etc. Então, já colocar os artigos em destaque, né, para levar ao público isso, tá bom? Só isso, eu acho que, assim, em termos de encaminhamento. Obrigado. Mais ninguém quer falar? O pessoal tá calmo hoje, hein? Ou sem muita vontade? Voltei. Hoje minha internet tá meio estranha aqui. Estou aqui só sinalizando, tá? Só para vocês acompanharem também, como nós tivemos aquela interferência, então estou em comunicação com algumas pessoas que estavam tentando entrar, tá? Explicando aqui a situação e direcionando, tá bom? E aí eu vou complementar um pouco a fala do Mário, porque nós precisamos sim, eu acho que nesse primeiro momento, o que a gente precisa de fato é proliferar a informação nos canais da cidade. Nós, muitas vezes, recebemos algumas informações, mas é muito na instância federal, né, do que vem lá do federal e vai caindo para cá. Então, uma contribuição da disseminação da informação exclusiva de Diadema, isso seria muito importante, né, validar que a cidade de fato está se movimentando para que isso aconteça, né? Então pensar em formas de chegar às pessoas, que a Lei Paulo Gustavo vai ser implementada na cidade, de que estamos atentos, estamos organizando esses debates, né, para que não fiquem informações apenas exclusivas de outras instâncias, mas informações também aqui do município. Então, essa questão da comunicação vai ser extremamente importante para que essa primeira etapa aí da construção desse diálogo aconteça. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Sim. A partir do momento que a lei for aprovada e que chegar nos canais de comunicação, eu sou uma pessoa relacionada ao audiovisual da cidade, tá? Eu sou um cinegrafista, um filmmaker, e tenho interesse de participar. Estou aqui no meu silêncio, enfim, quem tem, não seja meu momento agora. Mas a gente vai ter suporte das estruturas legais da cidade para fazer para escrever esse projeto, literalmente, assim? Então, Arthur, é justamente um dos pontos aqui que a gente está defendendo, né? Nós precisamos, sim, fornecer suporte e formação para os produtores da cidade poderem escrever os seus projetos. Porque muitas vezes tem muitos artistas que sim realizam suas produções, mas não nesse formato, né? Então, para que eles tenham acesso a esses valores, é necessário um trâmite, né, mais burocrático. E aí precisa, sim, desse suporte para que todas as etapas necessárias possam ser cumpridas e até o entendimento. Às vezes falou essa questão de impostos, isso aí é uma coisa que precisa ser muito bem explicada, né? Todo mundo precisa ter um entendimento disso na hora de aderir no caso, a Paulo Gustavo especificamente, né, aqui. Então, é uma das coisas que a gente justamente está enfatizando nesse momento, né, da importância disso. Ô, Renata, esse novo formato, esse novo canal de comunicação que a gente tem, ele iniciou hoje, e eu estava conversando agora com o pessoal que abriu, e acho que houve um engano, e a sala está como ela fosse daquelas salas com tempo determinado, que não é o caso.
como me parece que as coisas estão mais ou menos encaminhadas, eu só queria que a gente fechasse o calendário. Nós temos agora as quartas-feiras, já que as períodos de pré-conferências acabaram. A gente consegue fazer isso presencial, com certeza a Ruimar está aqui, acho que não teria problema fazer lá na biblioteca, presencial, na próxima, ou se quiser continuar com ela em formato online, a gente continua também. Mas a gente vai só arrumar esse probleminha técnico para a próxima reunião não acontecer mais isso. Mas hoje não vamos precisar fechar rapidamente para não termos problema. Mas acho que assim, o que mais importante é essa reflexão que a gente falou aqui, essas reflexões que você nos traz, que é própria da sociedade civil, especialmente. Duas questões, eu acho que aqui aparecem como centrais. A questão da formação, isso já está no nosso horizonte, só vamos pensar que modelo de formação, e aí vocês naturalmente vão nos trazendo qual é o modelo de formação que a gente precisa, usar a legislação para fazer os projetos, e a questão dos impostos, que nós naturalmente vamos trazer no detalhe a questão de como pensa finanças e tal. Essas são preocupações que a legislação, que está no nosso horizonte, que a gente vai esclarecendo ao longo do período. Só acho, Renata, que não dá para a gente fazer 4, 5 reuniões todas, porque aí 4 semanas acaba o tempo, e nós precisamos de tempo, portanto, essa construção, essa escuta, ela tem que ser nas próximas 2, 3 semanas, não pode passar disso. E aí, como os incisos, eles são abrangentes, então, assim, eu posso unir o 1 com o 2, o 3 com o 8º, porque são duas linhas de projetos, propriamente dito, especificamente do inciso 1, e a do artigo 8º, que são a maior aporte de recurso, e aquele que vai, de fato, para transferência para a produção local. Os outros dois são mais discussão de se vai para o Centro Cultural Dourado, como você falou, se vai para o Central, se vai para o CAEMA, ou seja, são discussões que eu considero mais simples. As nossas duas grandes questões são nos dois grandes aportes de transferência. Acho que é essa construção que, para a gente ganhar tempo, para a gente se concentrar e poder construir umas diretrizes rapidamente que caiba nas quadradinhas lá do sistema do governo. Tá. Então, eu acredito que a gente pode se organizar dessa forma. Sim, vamos manter uma reunião, então, quarta-feira que vem. Ruimar já disse aqui que não tem problema. Ruimar já disse aqui que não tem problema. Entendeu? Pode ser presencial, então, com a roda da Ruimar. Vamos fazer, então, presencial. E o inciso 1, vamos começar pelo 1, né? Acho que é um aporte grande, tem muita discussão aí, mas vai ser pauleira isso aí, porque tem muitas questões aí para falar nesse sentido da produção do audiovisual. Então, e fazer um chamamento, né, para os produtores, aí vai ser específico para o pessoal do audiovisual, né, porque é um inciso de produção, nesse sentido. E aí depois nós temos os outros incisos. Entendendo, Renata, que a questão do audiovisual, diferentemente do que a gente pensava, ela apareceu de forma ampla, né? Então, o audiovisual cabe lá muita coisa. Sim, exato, mas é justamente por isso que a gente vai precisar conversar muito bem disso aí, porque cabe muita coisa. Vai dar pano para vocês. Mas é justamente isso. E aí eu não vou falar aqui para a gestão, vou falar para quem está vendo, quem vai ver isso depois. É muito importante nós aqui da cidade definir o que é esse inciso para a cidade, né? Os produtores culturais, de audiovisual, de outras linguagens que se utilizam da linguagem do audiovisual também. A gente precisa entrar no consenso para que, quando sair o edital, não tenham questionamentos, né? Então, esse é o momento. Quarta-feira que vem, então, presencial, lá na biblioteca, vamos conversar exclusivamente do inciso 1, produção de audiovisual, e entender o que para a cidade de Diadema é importante que seja dentro desse inciso. Acho que depois desse dia, né, a gente vai precisar passar pelos outros, e aí a coisa vai precisar andar, né? Então é importante que todos se apropriem dessa discussão para a próxima quarta-feira. É isso hoje? Acredito que sim, Assis. Alguém? Só dia 24, quarta-feira, isso. Que horas? 7 horas? 7 horas. Isso. No centro de memória? Não, na biblioteca. Na biblioteca central. Isso. Obrigado. Tudo bem? Certo. Tudo bem. Então, eu vou considerar hoje encerrado. Deixa eu
só verificar aqui se teve alguma solicitação ou pergunta nas redes sociais. Não. Então, estamos acordados, vamos nos encontrar então na próxima reunião, quarta-feira que vem, presencialmente. Obrigada a presença de todas, de todos, todes, e nos vemos lá. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.